Este vídeo é uma resposta a um comentário deixado em uma das descrições dos vídeos do meu canal no YouTube. Esta pessoa disse que a verdadeira lei de Deus está gravada na consciência do espírito humano desde o princípio elementar e vai desabrochando à medida que ele vai evoluindo através das vidas sucessivas, ou seja, através da reencarnação. Minha resposta foi que a Bíblia nos ensina claramente que a salvação não vem por um suposto processo de evolução espiritual ao longo de vidas sucessivas, mas sim pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 2, versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que não há esforço humano ou progresso espiritual por meio de múltiplas vidas que possam levar alguém à salvação. Somente a obra de Cristo na cruz é suficiente para nos reconciliar com Deus. A doutrina da reencarnação não apenas contradiz a essência da salvação pela fé, mas também nega o ensinamento bíblico sobre o destino eterno do ser humano. O escritor de Hebreus afirma categoricamente: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, verso 27. Este versículo refuta diretamente a ideia de múltiplas vidas, deixando claro que cada ser humano tem apenas uma oportunidade nesta vida para decidir seu destino eterno. Depois da morte, segue-se o juízo de Deus, e não uma nova chance em outra existência terrena. Além disso, a crença na reencarnação menospreza a obra redentora de Cristo. Se o homem pudesse se aperfeiçoar por meio de várias vidas, não haveria necessidade da cruz. Mas o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Ele não disse que existem vários caminhos, ou que após muitas vidas, alguém chegaria a Deus. A salvação está exclusivamente nele. A ideia de que a lei de Deus está gravada na consciência do espírito humano desde o princípio pode soar bonita, mas não é bíblica. O que a palavra de Deus nos ensina é que o coração do homem é naturalmente inclinado ao pecado. Jeremias 17, verso 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O ser humano não está gradualmente evoluindo para a perfeição. Pelo contrário, sem Deus, está espiritualmente morto em seus pecados. Efésios 2, verso 1. A única solução é o novo nascimento em Cristo. João 3, verso 3. O problema dessa doutrina é: e se não houver reencarnação, como a Bíblia afirma que não há? Neste caso, já será tarde. Quem depositou sua esperança em algo que não existe enfrentará o juízo de Deus sem a salvação oferecida em Cristo. Por isso, a única escolha sábia é crer na verdade da Escritura e confiar no Senhor Jesus como Salvador antes que seja tarde demais. O Espiritismo, como tantas outras religiões e filosofias humanas, tenta construir uma estrutura espiritual sem Cristo como a pedra fundamental. Ele ensina que a salvação vem pelo próprio esforço do homem, através da reencarnação e do progresso moral. Porém, essa crença rejeita completamente o ensino das Escrituras, que afirmam que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa rejeição não é nova. Temos algo muito interessante registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, onde temos os próprios líderes religiosos do tempo de Pedro, Anás, Caifás e os demais sumos sacerdotes. Eles eram os edificadores que deveriam construir sobre a revelação de Deus, mas ao invés disso, rejeitaram a pedra principal. Pedro confronta essa realidade ao declarar diante do Sinédrio: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O Espiritismo segue o mesmo caminho dos saduceus
e de todas as religiões que rejeitam Cristo como único Salvador. Ele propõe um edifício espiritual sem a pedra angular, construído sobre doutrinas humanas e revelações espirituais falsas. O Espiritismo rejeita a salvação somente pela graça, através de Cristo. Ele ensina que a salvação vem pelo esforço do próprio homem, por meio da reencarnação e do progresso moral. No entanto, a Bíblia ensina que ninguém pode se salvar por si mesmo, mas apenas pela fé no sacrifício de Cristo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se tentarmos construir a nossa própria salvação, estaremos rejeitando a pedra principal que Deus escolheu. O Espiritismo rejeita a ressurreição e propõe a reencarnação. Ele ensina que após a morte, a alma retorna à Terra em novos corpos para evoluir espiritualmente. Mas a Bíblia é clara: o homem morre uma só vez e depois vem o juízo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo. A ressurreição de Cristo é o fundamento da fé cristã. Se há reencarnação, então Cristo não precisaria ter morrido por nossos pecados, mas Pedro afirma, diante dos saduceus e de todos os que rejeitam a ressurreição, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. O Espiritismo rejeita essa verdade e tenta construir uma esperança falsa, sem Cristo, sem ressurreição, sem redenção. O Espiritismo rejeita a soberania de Deus e promove a comunicação com os mortos. Ele ensina que os mortos podem interagir com os vivos, trazendo mensagens e guiando os que estão na terra. Mas a Bíblia não apenas nega essa possibilidade, como também condena severamente essa prática. Não se ache entre ti quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio 18, versos 10 e 11. Quando os líderes religiosos tentaram construir seu próprio sistema sem Cristo, eles rejeitaram a pedra que Deus estabeleceu. Da mesma forma, aqueles que buscam orientação no Espiritismo rejeitam a autoridade do único que pode nos dar vida e salvação, o Senhor Jesus Cristo. Pedro foi claro ao declarar diante do Sinédrio e diante do mundo: e em nenhum outro há salvação. Atos 4, verso 12. Toda religião que exclui Cristo está rejeitando a pedra que Deus escolheu. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outra esperança além do Senhor Jesus Cristo. Assim como os líderes religiosos do primeiro século, o Espiritismo constrói um edifício espiritual sem a pedra principal. Mas a casa que não é construída sobre Cristo não permanecerá, como o Senhor ensinou em Mateus 7. Qualquer que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A pergunta que fica é: sobre qual fundamento você está construindo a sua vida? Se não for sobre Cristo, tudo desmoronará. Mas se sua fé estiver nele, a pedra angular, você terá salvação e vida eterna.